Você já ouviu falar na metáfora da cerquinha? Eu gosto muito de usar essa metáfora quando o assunto é casal. A cerquinha em volta do casal, ela é fundamental para preservar o espaço que é exclusivo do casal. É como se fosse um jardim onde o casal está lá dentro. E nós, enquanto casal, é que vamos escolher quem entra, quando entra e como entra no espaço preservado ao casal. Porque se essa cerquinha não estiver bem construída, muitas pessoas se sentem no direito de entrar, de palpitar na vida do casal. E isso muitas vezes acontece com a sogra. Já quero me adiantar aqui que nem toda sogra é complicada. Existem algumas sogras que são respeitosas, acolhedoras, que aprenderam a lidar com o filho e com a filha adulta. Ela sabe que agora eles constituíram a família deles e existe um espaço que é preservado para os dois. Mas tem algumas sogras que são bastante invasivas. E é sobre isso que eu vou estar conversando aqui hoje. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica, sou terapeuta sistêmica, trabalho com adultos individualmente e casais no meu consultório há mais de 27 anos. E trabalhando com casais, o tema sogra é bastante frequente nas sessões de terapia. Muitas vezes, a mulher se queixa que a sogra invade a casa, palpita sobre a educação dos filhos, quer tomar conta do marido dela como se fosse ainda uma criança e o marido não se posiciona. Algumas vezes é ele que se queixa da sogra porque ela está determinando as regras de como é que a casa dele vai funcionar. O que a gente precisa pensar? Quando alguém está sendo invasivo dentro da relação, isso está acontecendo com a nossa permissão. Afinal de contas, ninguém faz conosco o que nós não permitimos. E antes de entrar no mérito de quem é essa sogra, se de fato ela está sendo invasiva, se ela está sendo desrespeitosa, eu gosto de pensar junto com o casal como é que eles têm construído a cerquinha em torno da relação. E o que faz essa cerquinha ser mais fortalecida? Por que alguns casais conseguem manter a vida a dois privativa e outros parece que não tem cerca nenhuma? Eu gosto de pensar nessas cerquinhas como fronteiras. Existem as fronteiras abertas, as semi-abertas e as fechadas. Tem casais que vivem com fronteiras abertas. Sabe aquela casa da mãe Joana? Onde todo mundo entra, todo mundo palpita. É aquela casa que sempre tem uma mesa de café arrumada, porque qualquer hora vai aparecer alguém, sem avisar. Às vezes, chegam até sem tocar na campainha. Hoje, com muita gente morando em condomínios e as famílias tendo acesso à portaria, de repente o casal está lá na sala conversando, alguém chega, a sogra chega do nada. É a casa da mãe Joana. Todo mundo mete o bedelho na educação dos filhos. Fica aquele negócio de que parece que todo mundo é mãe e no final ninguém é mãe de fato. Esse casal não tem cerquinha. Ele partilha as coisas que deveriam ser privativas a ele com outras pessoas, com a família, com os amigos. Contam, às vezes, até sobre as questões da intimidade, da vida sexual, as conquistas financeiras, para todo mundo. Não há privacidade, não há aquilo que é exclusivo dos dois. Esse casal de fronteiras abertas, geralmente ele começa a dar sinais de enfraquecimento da relação, da intimidade, da cumplicidade entre os dois. Existem também aqueles casais que têm fronteiras fechadas, é como se eles tivessem construído um muro enorme em volta deles. E quase ninguém consegue acessá-los. Há pouca troca, poucas partilhas, eles têm pouco contato com as famílias de origem, com os amigos, vivem no mundo deles, fechados, como se tudo tivesse que ser resguardado. E ao invés de manter privativo a vida, eles fazem daquilo como se fosse em segredo. Ficam sempre em alertas para que ninguém saiba da vida deles. Isso também pode adoecer a relação. O saudável é a gente ter fronteiras semi-abertas. Existe uma cerquinha que preserva a relação. E eles escolhem com que frequência eles vão receber as pessoas em casa, com que frequência eles vão fazer programas com os amigos, mas eles também são capazes de viajar só os dois, de ficar em casa só os dois. Eles conseguem manter alguns assuntos privativos aos dois. Nem tudo eles partilham com as famílias de origem. E a sogra, nesse caso, não fica sabendo de todas as escolhas que eles fizeram, porque eles sabem colocar limite. Esse casal é um casal que tem cumplicidade, que tem unicidade. E voltando lá na questão da sogra, Renata, e como é que eu vou agir com essa sogra que está sempre determinando as regras da minha casa, que está sempre metendo o bedelho? Primeira coisa que vale para ficar muito claro: cada um vai lidar com a sua própria mãe. Se a minha sogra é desrespeitosa dentro da minha casa, quem vai colocar limite é o meu marido. Cada um coloca limite na sua própria família de origem. Não sou eu que vou colocar limite para ela.
Se a minha mãe, a sogra do meu marido, está sendo invasiva, sou eu que vou colocar limite para ela. Esse limite, ele precisa ser respeitoso, ele pode ser amoroso, mas ele precisa acontecer. A sogra que não entendeu qual que é o lugar dela, muitas vezes ela tem dificuldade de lidar com o filho que se tornou adulto. Ela ainda não entendeu qual que é o lugar. E é o filho que vai sinalizar isso para ela. Mãe, aqui nós não precisamos da sua ajuda. Mãe, eu te agradeço a sua disponibilidade, mas quando nós precisarmos, eu vou sinalizar para você. Ah, Renata, mas se a gente falar isso, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar chateada. Entre ela ficar chateada e você chatear a sua esposa ou seu esposo, onde é que você vai colocar seu limite? E existem diferentes maneiras da gente estabelecer o limite. Eu posso ser firme, ser grosseiro, ser mal educado, ser rude, e eu posso ser extremamente doce, amorosa e firme ao mesmo tempo. Mas, mais do que ficar discutindo as atitudes da sogra, coloque energia em fortalecer a cerquinha em torno de vocês. Porque um casal que tem cumplicidade, ele se comunica pelo olhar. Ele tem esse entrelaçamento que traz essa sensação de unicidade. O casal de fronteiras semiabertas, eles conseguem fazer o movimento entre ser dois indivíduos e um casal. As necessidades individuais são respeitadas, mas eles não vivem como se fossem duas linhas paralelas. Eles fazem esse movimento de entrelaçamento e vivem também como um casal. Ao invés de ficar colocando energia em quem está fora da relação, priorizem vocês dois. Ritualizem o tempo a dois, verbalizem as expectativas em relação à postura do outro, em relação às suas necessidades. Porque muitas vezes o que para você é invasivo, para o outro não é. Essa semana eu atendi uma cliente que está com 36 semanas de gravidez e ela trouxe uma queixa para o consultório. Ela falou: Renata, eu estou bastante preocupada e com receio de como é que vai ser quando esse bebê nascer. Como é que vai ser a relação da minha mãe comigo, a relação da minha sogra, e tanto que elas vão ajudar e vão se tornar invasivas, como é que eu vou colocar esse limite, como é que o meu marido vai se posicionar com a mãe dele. Ele tem um perfil de agradar mais as pessoas e eu tô com bastante medo, sabe, de me ver invadida por essas pessoas na minha casa. Eu vou usar esse exemplo dela para trazer alguns pontos aqui que são muito importantes na hora de lidar com a sogra e de fortalecer essa cerquinha. Primeira coisa, verbalize quais são as suas expectativas. O que você espera, o que você gostaria que o outro fizesse? Porque para ele, a casa cheia de gente, todo mundo junto e misturado, é o que ele conhece. Ele ia adorar chegar em casa com o bebê e tá lá as duas famílias, a sogra dele, a sogra da esposa, todo mundo ali. Isso para ele é muito bom, mas para ela, não. E aquele momento é dela, ela precisa ser escutada. Eu a orientei. Antes desse bebê chegar, conversem. Fale de quais são as suas expectativas. Faça pedidos claros a ele. A gente tem que parar com essa história de achar que as coisas são óbvias. As pessoas só sabem aquilo que eu verbalizo. Não existe nada óbvio. Até porque cada um traz uma bagagem diferente da sua árvore genealógica. E além de verbalizar as expectativas, deixe claro quem é que vai colocar limite para cada uma das pessoas que forem invasivas. O filho coloca limite para a mãe e não a nora coloca limite para a sogra. Criem rituais a dois para que vocês possam nutrir a relação. Quanto maior for a cumplicidade de vocês, maior vai ser preservado o espaço que é exclusivo de vocês dois e menos pessoas vão invadir a relação de vocês. Deixe aqui nos comentários quais são as suas dificuldades em relação à cerquinha do casal. Como é a relação com a sua sogra? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e me siga aqui no canal e nas minhas redes sociais.